Boa noite, bem-vindos. Gabriela, bom dia, boa noite, bem-vinda. Gabriela, essa aula daqui, ela vai ser mais light, eu vou fazer uma gravação, já começou a gravação, ela começa mais simples, mas vocês receberam lá no grupo links, né, da semana acadêmica. Tem, acho que uma atividade agora e tem uma atividade amanhã, e eu acredito que é no mesmo horário. Aí, a orientação é que vocês participem dessas lives, se inscrevam nessas lives e peçam o certificado e coloquem essa participação no currículo de vocês. E também vale aí como horas, né? Então, a ideia é que vocês participem dessas lives. E essa aula fica gravada, ela vai lá para o Que Mágico, e vocês vêm depois, de forma assíncrona. Eu não vou aprofundar muito nos pontos que eu colocar aqui, vai ficar mais a título de exercício, e depois, na semana que vem, a gente aprofunda. A Nathalie acabou de sair. Então, dá uma olhada no grupo, tem os links lá. Ou pede os links para os seus colegas no grupo. De nada. Boa noite. Boas lives aí essa semana. Então, é um apoio andragógico em matemática. A gente está aqui para contribuir aí nesse ensino básico da matemática, aquilo que, entre aspas, deveria estar sido aprendido, absorvido até o final do ensino médio. Aí, sempre eu falo do olhar enevoado, né? Então, por mais que eu saiba matemática, não significa que eu conheço tudo da matemática, a gente conhece algumas coisas. O contrato sempre é muito importante, né? Então, a gente fez alguns combinados. Eu ouvi essa semana que se está combinado, não sai caro. A ideia é a gente faz os combinados e todo mundo tenta cumprir os combinados. E isso é uma prática para qualquer atividade que esses combinados existam. Boa noite, Renata. Boa noite, professor. Bem-vinda. Renata, essa daqui é a semana acadêmica, né? Então tem lives hoje e amanhã. Vocês foram convidados para participar dessas lives. E é interessante que vocês participem dessas lives e solicitem aí as horas de participação via certificado. Isso vai como hora complementar e também é interessante que vocês coloquem no currículo de vocês. Então, o conselho é dar uma olhada lá no grupo da classe, que tem um link de alguma live que está ocorrendo agora, vocês participam dessa live. Essa aula daqui, ela fica gravada, ela vai para o Que Mágico, mas eu vou estar falando dela num formato hoje, né, mais enxuto, e na semana que vem a gente aprofunda. Ah, tá ok, então. Eu não recebi nenhum link do pessoal lá. Eu vou dar uma conferida, então, professor. Isso, Eu tava com toca para essa alguém dúvida lá. mesmo, se essa semana acadêmica também era para o EAD, também ia funcionar à distância. Então, acho que vai ter duas lives, uma hoje e amanhã, e é interessante que vocês participem. Isso principalmente do currículo. Acho que, do meu ponto de vista, é enriquecimento do currículo de vocês, né? Tá ótimo, então. Então eu posso sair da aula e tentar acessar lá o link, né? Sim, por favor. Tá ótimo, Pede então. lá para o pessoal lá no grupo. Tá bom. Muito A obrigada. Aida com certeza tem, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu, professor? Nada, boa noite. Boas lives. Obrigada. Então, o que é combinado não sai caro. E a ideia é, se está combinado, todo mundo tenta cumprir. E se não dá para cumprir, a gente recombina e faz da melhor forma. O terceiro ponto ali é o
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, né, que a gente deve estar vislumbrando, planejando, construindo. Para além do desenvolvimento profissional, que tem aí uma data de término, a nossa vida ela tem muitos mais anos depois, né? Então é importante que a gente pense nesse desenvolvimento pessoal também. E para essa aula de hoje a gente tem ainda novidades nesse sentido. Eu comecei a trabalhar uma atividade de socioemocional na semana passada e hoje eu estou dando continuidade. Eu vou tentar agregar isso para a minha prática nessas aulas. Toda aula é de esclarecimento, vocês podem estar pedindo esclarecimentos, e não se esqueçam que a CPA está em andamento desde ontem, né? Então, existe aí um formulário que vocês receberam, e aí preencham esse formulário como parceiros, né? Com certeza existem críticas e vocês devem fazê-las, mas ao mesmo tempo, se é uma parceria, a gente pensa aí em como melhorar algo que está merecendo essa crítica, algo que está merecendo essa reclamação. Na parceria é dessa forma que a gente trabalha e se desenvolve. Então, hoje, o que eu estou acrescentando? Uma atividade de sensibilização. Essa atividade de sensibilização visa o autoconhecimento e o autocuidado. E eu criei essa palavra ipsos, que significa conhece-te por inteiro, né? A frase anterior é conhece-te a ti mesmo. E na minha vida, isso sempre ficou uma pulguinha atrás da orelha, que esse conhecer-se a si mesmo, ele, toda vez que alguém falava sobre, falava de um pedaço, falava do cognitivo, falava do psicológico, ou falava do aprendizado, ou falava do corporal. Na verdade, nós somos um ser inteiro. E esse ser inteiro, ele precisa o quê? Se cuidar por inteiro, né? Então, precisa ter um autocuidado do inteiro, um autoconhecimento do inteiro. Só uma ilustração muito simples em relação ao autoconhecimento, né? Se eu sei que, de repente, a carga que eu consigo carregar é X, eu não vou colocar nas minhas costas 2x, né? Então, vamos fazer de conta que eu sou um caminhão. Então, sobre esse caminhão, a carga dele recomendada é X quilos, eu não vou colocar 2x quilos, vou carregar X quilos e fazer várias viagens. Isso é melhor do que tentar me sobrecarregar e fazer 2 vezes mais daquilo que eu não posso. Eu posso, de repente, sentir que isso que eu faço é muito pouco, e talvez a gente se prepare e tenha margem aí para poder se preparar e fazer melhor. Então, a gente precisa se conhecer e por inteiro. E quando eu falei aqui, eu falei de 3 dimensões, mas eu acredito também que existe uma meta-dimensão, que alguns chamam de uma dimensão espiritual, que cada um de nós também deve lapidar e perseguir. E que cada um de vocês aí faça um dicionário, né, das coisas que acontecem na vida de vocês e vocês façam essa leitura. Juliana, boa noite. Tudo bem, Juliana? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Juliana, eu estou recomendando que os seus colegas que já entraram aqui, que eles migrem para as lives da Semana Acadêmica. Lá no grupo, vocês foram convidados a participar de lives da Semana Acadêmica. Se não me engano, agora está rolando uma. E acho que principalmente para o currículo de vocês, é importante que vocês façam essas lives adicionais. Espero que todas elas sejam certificadas, que isso vá para o currículo de vocês e também possa estar gerando aí horas complementares. Isso está no portal do aluno, professor? Olha, com certeza está no grupo de Zap. Se você não recebeu, pergunta para um dos seus colegas lá no grupo, e tem link para hoje, tem link para amanhã. E essa aula daqui, ela vai ser gravada de forma sucinta
E na semana que vem a gente retoma todos esses pontos dessa aula aqui. Ok, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, boas lives aí, boa semana. Obrigada. Então, só retomando a questão do dicionário, esse dicionário a gente vai, cada um fazer o seu. Se fosse um dicionário de sonhos, por exemplo, para aluno A, por exemplo, o símbolo policial pode ter um significado, que é dele, né? E é muito pessoal, muito subjetivo. Para um aluno B, o policial ele tem outro significado. E esse dicionário, cada um de vocês aí sabe como fazer. E esse dicionário vai ser de vocês. Quando a gente fala de autoconhecimento e autocuidado, isso é cada um se desenvolvendo, cada um sabendo como construir, desenvolver esses aspectos aí, para que nas relações, no social, a gente possa estar se relacionando melhor. E a gente acaba levando aí o nosso dia a dia muito melhor. Isso por experiência de várias pessoas que eu conheci aí ao longo aí das últimas 8 semanas. Virando a página aqui. Então, falando ainda dessa sensibilização de autoconhecimento e autocuidado, né? Por exemplo, no caso da aula, a ergonomia. Eu preciso escolher aí a melhor posição, o melhor conforto, de forma que eu não fique descadeirado, que eu não force a minha coluna, que a gente esteja de forma confortável, podendo levantar da cadeira de onde a gente estiver, da melhor forma possível. Se de repente isso estiver errado, se a cadeira permitir ajuste, a gente ajusta. De repente, uma almofada, ela já melhora aí o nível de conforto. O apoio de pés também ele é muito recomendado, né? Então, a gente precisa pensar nesses aspectos. A gente precisa se sentir confortável. Então, para qualquer lugar que a gente vá, para uma situação de trabalho, para uma situação de estudo, é importante que essa ergonomia seja vista. Então, se eu me conheço, eu vou descobrindo aí qual é a melhor ergonomia de onde eu estou para aquela atividade que eu faço. Indo para a última linha, qual que é o benefício? A gente melhora a nossa atenção, a gente melhora a nossa concentração. E melhorando a atenção e concentração, isso é muito melhor para qualquer nível de interação, para qualquer nível de aprendizado. Então, é importante que a gente desenvolva esses aspectos. Então, eu falei primeiro da ergonomia, fui lá para o último, que a gente vai retomar, e depois a respiração, que a gente aprenda aí a respirar, né? De repente a gente pode sentir um pouco de falta de ar e cada um de nós aí vai descobrindo como fazer melhor essa respiração. Quando a gente vai para o lado espiritual, eles falam da respiração profunda. E quando a gente fala da respiração profunda, não é o pulmão que enche, né? A gente sente o ar circular e a gente percebe o nosso abdômen se movimentando, né? Ele vai até lá embaixo, no diafragma do abdômen. E aí, no caso, essa é a respiração profunda. E quando a gente presta atenção na respiração, né, ela pode ser a superior. Eu posso fazer uma respiração de forma a encher meu pulmão. E para algumas situações, vocês podem se sentir mais confortáveis fazendo esse movimento da respiração superior. Mas, em geral, né, a questão da atenção e da concentração é quando a gente aprende a fazer a respiração profunda. A primeira vez que eu aprendi a fazer a profunda, o professor que me deu essa dica lá atrás, bem antigamente, ele pediu para, assim que eu estivesse na frente de um bebê, de uma criança, ele fala assim, observa essa criança respirando e que parte do corpo dessa criança se movimenta. E vocês vão ver lá que as criancinhas, elas fazem a respiração profunda, porque o que movimenta na respiração delas é o abdômen.
abdômen que ele ajuda a inspirar e expirar. E ao longo das nossas vidas, eu mesmo também, fazendo educação física na escola, o meu professor fez com que eu desaprendesse a respiração profunda e só usasse a respiração superior. Então, a gente precisa estar cuidando disso. E isso tudo também, quando a gente começa a fazer isso, escolhe a melhor posição, a gente começa a prestar atenção na respiração. E aí a gente começa a se autoconhecer, se perceber e se autocuidar, né? E o que a gente percebe? A gente percebe as nossas emoções e os nossos sentimentos. E daí é importante que a gente faça o quê? Esse dicionário, que é muito pessoal. É como se fosse um diário. Nenhum de vocês aí precisa abrir esse dicionário para mim ou para qualquer pessoa que seja. Ele é importante que exista para vocês. Esse dicionário pode ser um grupo no Zap, por exemplo, um grupo no Zap com você mesmo. Aí você faz aquela anotação, olha, a cor vermelha, ela me traz essa sensação, a cor vermelha, ela me traz essa emoção, esse sentimento. E aí você vai escrevendo. E a cor vermelha, ela não tem o mesmo significado para todo mundo. É muito subjetivo, é muito pessoal. Então, cada um de nós aí precisa fazer a sua leitura, de forma que a gente nem precise, de repente, se apropriar dessa leitura. E a gente vai fazendo esse conhecer-se e vai verificando se essas hipóteses que a gente vai formulando nesse rascunho, nesse diário, elas estão se confirmando, né? E depois elas, como eu falo, o nosso ampliar de olhar, ele vai acontecendo, então a gente vai potencializando aí os nossos olhares. Eu falei da ergonomia, falei da respiração, da percepção, e como benefício a gente vai ter a nossa atenção melhorada e a nossa concentração melhorada para tudo que a gente faz. O exercício que eu vou pedir para vocês fazerem aí é mais ou menos 1 minuto. Então, vocês vão escolher a melhor posição, começar a observar a respiração e nesse autoconhecimento, nesse autocuidado, vocês precisam começar a se escutar, né? E quando vocês começam a se escutar, vem essas percepções de emoções e sentimentos. Como vocês estão naquele momento que vocês vão estar vendo esse vídeo. E aí vocês vão fazer essa leitura. Isso não precisa ser compartilhado, é importante que vocês saibam. E talvez alguns motivos, se de repente eu estou um pouco chateado agora, por que será que eu estou um pouco chateado? O que aconteceu que provocou essa situação? Né? Às vezes eu posso ter uma leitura que é de uma resposta direta. Foi por causa de A. Mas depois a gente pode ampliar esse olhar e depois verificar a cadeia de motivos. E a gente vai se conhecendo melhor. E se, de repente, é um dormir mal que está deixando o meu dia inteiro complicado, então eu preciso cuidar para esse bem dormir, né? Para que a gente possa ter um dia aí mais fluido, um dia melhor, né? Um dia mais líquido e que ele possa estar se desenvolvendo da forma mais pacífica possível e a gente vai conseguindo se concentrar e ter atenção e potencializar aí aprendizados. Então, eu, Shizu, não preciso saber desse dicionário. É importante que cada um de vocês se autoconheçam, que cada um de vocês se autocuidem. Então, tentem cronometrar aí mais ou menos 1 minuto, façam essa escuta, cuidem da respiração e façam essa leitura das emoções desse minuto, desse exercício. Que emoção está aparecendo aí, que sentimento que está surgindo. Geralmente, emoção é alguma coisa que teve um start lá fora, e o sentimento é uma reação em relação a essa emoção que foi suscitada do externo. A emoção, ela tem uma provocação de um fator externo, e o sentimento é algo correlato, às vezes ele tem até o mesmo nome,
mas ele foi provocado por você mesmo. E aí você teve essa reação e a gente passa a se autoconhecer, se autocuidar, para que a gente possa estar tendo esse dia a dia mais fluido, e isso traz benefícios aí para todo mundo. Então, eu recomendo essa prática e a gente vai tentar fazer isso nas nossas aulas. Aí, ninguém precisa falar, né? Mas aí o número eu gostaria de saber. Depois vocês podem escrever aí. Agora, eu me identifico com o cachorro número 1. Eu me identifico com o cachorro número 2, 3, 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Para falar dos mais gerais. Mas, de repente, pode ter um sentimento que está aí fluindo, né, que não está aqui. Depois aí vocês vão fazendo essa leitura. Acho que eu não me identifico com nenhum e eu vou tentar pensar numa outra figura que, de repente, me traduz. Né? Às vezes isso pode ser essas fotos, pode ser um desenho, e pode ser uma paleta de cores também. Então, cada um de vocês podem estar falando assim, eu estou hoje me identificando com a cor azul, hoje eu estou me identificando com a cor vermelha, e assim por diante. Cada um de vocês pode estar se identificando com uma determinada cor. E no dicionário de vocês vão estar descobrindo aí qual é o significado dessas cores, para esse autoconhecer-se, para esse autocuidado. Então, é uma checagem que a gente faz de nós próprios. E é importante que a gente tente fazer isso pelo menos 3 vezes por semana, mas se vocês conseguirem fazer isso diariamente, várias vezes ao dia, acho que é interessante, né? E provocar essas paradas aí de 1 minuto, 5 minutos, cada um de vocês determine o que considera melhor, mas esse exercício ele é recomendado. E se vocês puderem fazer isso no dia a dia de vocês, é melhor. E nesse momento existe essa coisa desses cachorros. E depois vocês podem anotar aí que cachorro que é. O PDF dessa aula ele sobe no Que Mágico e essa gravação também sobe no Que Mágico. Então, voltando aí. Então, eu sinto que eu me identifico com qual desses cachorros, né? E aí a gente vai aprendendo a se autoconhecer e autocuidar-se. E a gente vai desenvolvendo esse socioemocional e isso melhora a nossa atenção e a nossa concentração. Então, eu encerro a atividade aqui e vamos para o planejado da aula de hoje, né? Existe essa introdução, espero que todos se sintam bem, mais atentos, mais concentrados e possa ter aí a nossa aula mais fluida. Então, a gente continua com matemática financeira. Dentro de matemática financeira, a gente vai trabalhar a questão das taxas. A gente introduz agora a análise combinatória e vai falar do princípio fundamental da contagem. Quando a gente fala das taxas, né, uma aplicação é essa situação aqui, né? A Selic, ela está publicada a 12% ao ano. Toda vez que vocês falem ou vêm falar nos meios de comunicação social sobre a taxa Selic, ela tem um percentual. Ela já foi 13,75, depois ficou 13,25, e aqui, nesse exercício, eu estou falando que ela é 12. Aí, no caso, essa publicação é de uma taxa que é para 1 ano. Mas vocês têm aí um investimento que vocês que querem fazer, esse investimento tem aí uma publicação de taxa que fala assim, você vai ter uma rentabilidade de 1% ao mês. E agora, esse investimento, ele vai ser melhor ou pior que o da Selic? Não é? Se a gente pensar em juros simples, fica fácil.
eu posso pegar esse 1% e multiplicar por 12. Né? E quando eu falar assim, 1 vezes 12 dá 12, em relação à Selic, empata. Não tem nem ganho, nem perda, por exemplo. Isso, a grosso modo. Se a gente colocar a inflação na conta também, aí a gente tem o prejuízo da inflação. Se, nesse exemplo aí, se fosse a juros simples, 1% ao mês vezes 12, porque juros simples é conta de vezes, é simples multiplicação, então vai ficar 1% vezes 12, 12% ao ano, porque era 1% ao mês. E 12% ao mês em relação a 12% ao ano da Selic, tem um empate. Mas se nesse ano daqui a inflação média foi de 4%, então o prejuízo foi de 4%, porque a gente não recuperou o que a inflação mordeu de nós nessa meta de inflação. Toda vez que os meios de comunicação sociais eles falam de inflação, eles vão falar o quê? De uma inflação projetada para um ano. E num acumulado de 12 meses, seriam os últimos 12 meses, a inflação do mês foi tanto e a projeção desse ano ficou em tanto. Então, o ano de 2023 vai ter uma inflação acumulada de 4%, por exemplo. Então, nesse exercício aqui, o que acontece? Tem o prejuízo da inflação, se a gente levar a inflação em conta. Agora, o mercado financeiro ele não faz essa conta pelos juros simples, ela faz a conta pelos juros compostos. Então, a gente pega esse 1% ao mês, transforma em índice, vai ficar 0,01, e depois transforma em fator de aumento. A gente soma 1. Então, vai ficar 1,01. Esse 1,01, ele é multiplicado? Não, ele é elevado à 12ª potência. E aí, então, vai ficar 1,01 elevado a 12. E em relação a 12, a gente começa a fazer a comparação, não é? A gente precisa fazer a comparação da taxa, para ver se existe aí ganho ou perda. Aqui, na sala de aula, a gente vai fazer de conta que a inflação é sempre zero, mas a gente sabe que a inflação não é zero. E toda vez que a gente pensar no investimento, esse investimento ele precisa ter um retorno que seja, no mínimo, recuperar a inflação. Virando a página. Então, resolvendo por juros simples, basta multiplicar. Se eu quiser saber a taxa de 2 meses para 1% ao mês, é só multiplicar por 2, vai dar 2%. Se eu quiser saber para 3 meses, 1% ao mês é vezes 3. Então, vai dar 3%. Se eu quiser para 6 meses, então 1% ao mês vezes 6 dá 6%. E 1% ao mês, como a gente já viu, vezes 12, vai dar 12% ao ano. Isso quando o regime de capitalização é simples. E quando é juros compostos? A gente primeiro transforma em índice, porque a gente quer o fator de aumento. Então, se eu quero o fator de aumento, eu somo 1, vai ficar 1,01. E em 2 meses, o que eu faço? Eu pego esse 1,01 e elevo ao quadrado. É ele vezes juros sobre juros por 2 meses. Agora, se eu quiser trimestral, eu pego esse 1,01 e elevo ao cubo. Se eu quiser para 6 meses, 1,01 elevo à sexta potência. E se eu quiser para 12 meses, 1,01 elevado à 12ª potência. Então, a gente vai ter, nesses exemplos, o fator de aumento para 2 meses, o fator de aumento para 3 meses, o fator de aumento para 6 meses e o fator de aumento para 1 ano. Agora, se eu quiser saber a taxa de cada um desses fatores de aumento, eu subtraio 1 e transformo em taxa de novo. Menos 1 vezes 100 para 2 meses, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E aí a gente vai poder comparar essa taxa em relação aos 12% da Selic, se foi melhor ou pior. E, de novo, vamos fazer de conta que a inflação é zero. Fazendo a introdução aqui para análise combinatória. Princípio fundamental da contagem.
Então, é muito simples. Possibilidades se multiplicam. Então, se existe uma possibilidade A que vai combinar com a possibilidade B, então a quantidade de possibilidades A, ela multiplica a quantidade de possibilidades B. Então, as possibilidades se multiplicam. Então, a gente vai fazer agora, virando a página, uma aplicação. Se eu tenho um código numérico de 2 posições, não é? Unidade e dezena, 2 posições. E na unidade, eu posso usar até 10 algarismos, de 0 a 9. E na dezena, eu também posso usar 10 algarismos de 0 a 9. Quais são as possibilidades para unidade? 10. E quais são as possibilidades para dezena? Também 10. Se as possibilidades se multiplicam, então quantos códigos de 2 posições numéricas eu posso fazer? 10 vezes 10. 10 vezes 10, eu posso fazer 100 códigos. Em 3 posições. Então, 3 números. Na primeira unidade, 10 possibilidades. Na dezena, 10 possibilidades. Na centena, mais 10 possibilidades. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então, a gente consegue fazer o quê? 1000 códigos, com um código numérico de 3 posições. Se for 5 posições, então, quanto que dá isso aí? Então, 5 posições. 10 na primeira, porque o código é numérico, segunda 10, terceira 10, quarta 10, quinta 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000. Então, a gente consegue, com 5 posições, fazer 100.000 códigos, não é? Usando só os números. Falando de códigos alfabéticos, em vez de usar números, a gente usa letras. Para isso, é importante a gente saber que no Brasil a gente usa o quê? 26 letras no nosso alfabeto. Esse é o nosso universo. Então, a gente só pode usar 26 letras. E quando eu penso em códigos alfabéticos de 2 posições, então, 2 posições. Quantas possibilidades de letras na primeira posição? 26. Quantas possibilidades de letras na segunda posição? 26. Então, quantos códigos alfabéticos de 2 posições eu consigo fazer? Se as possibilidades se multiplicam, 26 vezes 26. Simples assim. Aí em casa vocês façam a conta, quanto que dá 26 vezes 26. Para 5 posições alfabéticas, eu tenho lá 5 posições no código, 26 na primeira, 26 na segunda, 26 na terceira, 26 na quarta e 26 na quinta. 5 posições de códigos. Então, 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 26. Aí vai dar um número enorme. Essa é a quantidade de códigos alfabéticos que a gente consegue construir. Falando de análise combinatória. E com 2 posições. Se eu tenho 2 posições, um número e uma letra. No número, 10 algarismos. Na letra, 26 letras. 10 vezes 26, 260 possibilidades em códigos alfabéticos. De 5 posições. A gente já teve, por exemplo, placas de veículos com 5 posições, 2 letras e 3 algarismos. Isso lá em 1900 antigamente. Então, 2 letras, 26 vezes 26. 3 números é vezes 1000. Então, essa é a conta. Então, quantas possibilidades de códigos alfanuméricos para 5 posições, 2 letras e 3 algarismos? A gente o quê? Faz essa multiplicação. Possibilidades se multiplicam, 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Simples assim. Resumo desse trabalho de hoje. A gente viu um pouco aí sobre taxa e viu o quê? O princípio fundamental de contagem. Simples assim. Na próxima aula, na próxima semana, a gente revê tudo isso, aprofunda e a gente pratica junto. Espero que vocês vejam essa aula, usem a calculadora e o quê? Possam estar
aprofundando e esclarecendo tudo que a gente faz. E com a calculadora na mão, é melhor, né, para que vocês possam estar exercitando isso que a gente propõe. E agora, a avaliação. Né? Toda aula, eu vou pedir para vocês que vocês avaliem a aula. Nesse caso aí, essa avaliação ela vai aparecer o quê? Lá no YouTube. Né? Eu já venho pedindo desde a primeira aula que todos esses vídeos vocês tenham um comentário. Eu não estou pedindo para vocês se inscreverem, não estou pedindo para vocês darem like, não é essa a ideia, mas eu gostaria de saber dos comentários. Eu vislumbro o meu trabalho daqui para frente, o quê? Principalmente fazendo trabalhos nesse sentido. E as minhas aulas, elas seriam o quê? Isso que está acontecendo. E eu quero continuar trabalhando durante muito tempo. Por isso que, né, os comentários de vocês são importantes. E, principalmente, comentários de parceiros, que vocês possam fazer uma reclamação, uma crítica e uma sugestão. Né? De repente, Xizu, você pode melhorar tua aula assim. A gente ouve essa crítica, pondera e verifica, pô, é isso mesmo, acho que é isso que eu preciso fazer. E aí a gente vai se desenvolvendo e tendo aí, espero, no meu caso, longevidade no meu trabalho. Como eu já falei para vocês, pelas escolas particulares eu já estou aposentado, pela escola pública eu tenho aí mais uns 10 anos de trabalho. E o que acontece? Eu acho que a vida não acaba aos 75 anos de idade. Depois dos 75 anos de idade, existe muito trabalho. E eu quero continuar trabalhando. E uma forma de trabalho que eu vislumbro é essa situação aqui. E todo comentário de vocês, espero que agregue valor. Isso vai fazer com que eu melhore o meu trabalho. Então, eu agradeço aí a participação de vocês. Então, como eu falei lá no início, hoje é uma aula mais light. Vocês vão vendo e revendo essa aula, pausando aí quando precisa e usando a calculadora para que vocês possam estar exercitando naquilo que a gente comentou durante essa aula. Então, não deixem de avaliar. Eu agradeço essa participação. Boa semana para vocês, bom feriado, boa semana acadêmica. Participem das lives, se inscrevam, peçam certificado, no mínimo aquele certificado de horas acompanhadas, para que vocês tenham aí horas complementares, certificação e um currículo melhorado. De repente, nessa semana, vocês possam ter, sei lá, 3 participações, e talvez uma participação não converse com a outra, ou vocês saibam como participar, fazer com que essa conversa aconteça. E à medida de que vocês vão lapidando o currículo de vocês e mostrando o quê? Um caminho no currículo de vocês para aquilo que realmente vocês gostam de fazer e vocês gostariam de estar se desenvolvendo. Então é isso, gente. Muito obrigado. E, de novo, boa semana acadêmica, bom feriado e até dia 17, a nossa próxima aula. Boa noite.